Olá, hoje é segunda-feira, 12 de dezembro. Casos de sífilis em Passo Fundo superam quase 6 vezes a média nacional. No estúdio, a gente fala mais sobre a doença com o ginecologista Tadeu Pereira. Como foi o ano de atividades da Academia Passofundense de Letras? Pela primeira vez com o comando de uma professora da Rede Municipal de Ensino. E ainda o esporte antigo, mas que só agora começa a ganhar espaço em Passo Fundo, a patinação. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. A sífilis materna e congênita foi tema de pesquisa de uma aluna do curso de psicologia aqui da UPF, em parceria com o Serviço de Atendimento Especializado de Passo Fundo. Os resultados alertam. Os números de casos na cidade superam quase 6 vezes a média nacional. A Natália é estudante de psicologia da universidade, mas decidiu fazer um trabalho em uma área um pouco distante da dela. A futura psicóloga pesquisou a incidência de sífilis materna e sífilis congênita em Passo Fundo, por meio do projeto PET Saúde, uma parceria entre a Prefeitura e a UPF. Quando eu comecei aqui no SAI, dentro do serviço a gente verificou que estava um alto número de sífilis, né, aqui em Passo Fundo. Então surgiu a ideia da gente fazer a pesquisa, como é que estava essa questão na sífilis congênita. O que é a sífilis congênita? É quando a mãe tem sífilis, não trata e o bebezinho nasce com sífilis, né? Ela é uma complicação da sífilis materna. A pesquisa analisou o índice de notificações de sífilis em gestantes e nos bebês, assim como o tratamento realizado no pré-natal. Em 2015, 135 casos foram notificados em mulheres grávidas e 88 em bebês. Os estudos ocorreram junto ao Serviço de Atendimento Especializado, o SAI. Hoje a gente está no ano de 2015, que foi a nossa pesquisa, né? Com 25 casos de sífilis para cada 1.000 nascidos vivos. Se a gente for comparar isso com o Brasil, que é 5 casos para cada 1.000 nascidos vivos, a gente vê como a nossa taxa está elevada, né? Temos observado esses aumentos nesses últimos 3, 4 anos. A gente não acredita se é em função do aumento de diagnóstico, porque foi introduzida essa testagem rápida que facilitou o diagnóstico, mas a gente observa que realmente há um aumento de todas as outras doenças sexualmente transmissíveis, não somente a sífilis. Então, são informações que nos preocupam, porque a gente tem observado crianças nascendo com sífilis, a gente tem observado também gestantes que acabam evoluindo para aborto ou um trabalho de parto prematuro, em função, às vezes, de sífilis. O trabalho conquistou o Prêmio Aluno Pesquisador na área de Ciências Biológicas e Saúde, entregue na Semana do Conhecimento 2016 da UPF. Também é gratificante para mim, porque eu sou aluna da psicologia, então eu estou fazendo um trabalho junto com uma enfermeira, né? Estou saindo da minha área e entrando em outra área em conjunto. Então, foi gratificante por duas partes, por ganhar e por poder ter conhecimento numa área que não é tão própria da psicologia. E a pesquisa não vai parar por aqui. A ideia é continuar trabalhando para que menos pessoas sofram com a doença. Primeiro, a gente tem que levantar agora também dados, assim, onde está sendo as falhas, né? As falhas estão sendo só na assistência da gestante, as falhas estão sendo na assistência desses bebezinhos quando nasce, os testes estão sendo oferecidos para toda a população, em todas as unidades de saúde, que as pessoas tenham o hábito de fazer esses exames, não só da sífilis, mas tem outros testes também que são oferecidos, né? Então, vale o recado aí, as pessoas têm que se prevenir. Bom, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível e também um mal silencioso, que requer muitos cuidados. Para falar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos o ginecologista Tadeu Pereira. Doutor, seja bem-vindo ao UPF TV. Bom, o Brasil vive novamente uma epidemia de sífilis. É essa a sensação e é também o que os números mostram, segundo dados recentes do Ministério da Saúde. Numa época em que existem tantas formas de prevenção, existe tanta informação,
Por que esse resultado surpreende, doutor? Como é que a gente pode entender esses números? Bom, em primeiro lugar é que a sífilis começou a ficar de notificação compulsória a partir de 2011. Mas os dados são verdadeiros, porque houve um relaxamento na prevenção, no uso de preservativo, e toda a sociedade vem notando um aumento da incidência de HIV, e como é uma DST, a sífilis, por conseguinte, vem junto, aumentando os índices. E o mais perigoso da sífilis é que a sífilis, em fases iniciais, ela dá primeiro uma lesão silenciosa, indolor, depois ela passa para manchas na pele, isso ao final de 6 meses dá essas manchas, e depois ela entra numa fase de adormecimento em que pode durar anos. E a paciente transmite a sífilis, transmite principalmente para o filho, e ela não sente nada. E é aquele adágio, né? Eu não sinto nada. É justamente por não sentir nada e que ela é portadora de sífilis, transmite para o filho, que é uma doença muito grave, a sífilis congênita, e não se preocupa com a prevenção e mais com o diagnóstico. Ela é transmitida por meio sexual e ela pode ser adquirida de forma congênita, como a gente viu ali no estudo. Isso. Não há outra forma. Não. Ou se adquire sexualmente, na relação sexual, ou quando a mãe é portadora silenciosa, que a gente chama latente, engravida e ela silenciosamente passa para o bebê. Por isso que é tão importante fazer o pré-natal e fazer os exames para fazer o diagnóstico da sífilis. O uso do preservativo resolve o problema, doutor. Perfeito. A sociedade, na década de 80, 90, ficou muito alerta ao aparecimento do HIV e a prevenção com preservativo, era quase que obrigatório. E do ano 2000 para cá, houve, com a história dos coquetéis, da pesquisa, não há tratamento para o HIV, mas não há cura, mas há tratamento. Então, isso houve um relaxamento, uma distensão na prevenção, e de carona a sífilis entrou e vem entrando com números bastante assustadores. Vale a pena reforçar os sintomas, doutor? O senhor trouxe alguns aqui. Quais são, de fato, os sintomas da sífilis? A sífilis, inicialmente, ao final de uma relação suspeita, ao final de 15 a 30 dias, vem uma úlcera na genitália. E pode ser tanto na genitália masculina, como dentro da vagina, como na região anal. E como ela é indolor, na vagina e na região anal, muitas vezes não é vista, ela passa desapercebida. E ao final de 6 meses, ela surge como lesões na pele, geralmente na palma da mão e na palma dos pés ou em volta do pescoço, lesões bolhosas ou exantema, lesões avermelhadas. E isso também, ao final de 2 a 3 meses, desaparece. E aí que é o perigo, porque parece que ela curou espontaneamente, a pessoa não sabe que é sífilis, acha que é uma pequena doença de pele, e ela desaparece e ela entra numa fase adormecida que pode durar anos e depois volta, aí sim, como uma doença muito grave, que é a fase neurológica e cardíaca, podendo dar sérias lesões de coração e sérias lesões neurológicas. Mas nesse tempo em que ela fica adormecida, é que ela é transmissora para as pessoas, contamina as pessoas e passa na gravidez para o bebê. Como funciona o tratamento, doutor? A cura? O tratamento é o mais simples possível do mundo, é usado penicilina, que é o antibiótico mais antigo. Na fase primária, a gente usa penicilina benzatina, uma ampola só. Naquela fase de pele, que é a secundária, é usado 3 ampolas com intervalo de 3 semanas. Então, se faz uma penicilina benzatina hoje, daqui 7 dias outra, e daqui mais 7 dias outra. Quer dizer, em 14 dias se cura a sífilis. E os exames também o diagnóstico é rapidíssimo. Se estão me escutando agora e estão com suspeita, é só para comparecer a uma unidade sanitária pública, que eles têm o chamado teste rápido. Não vai para o laboratório, é feito na frente da pessoa. Ela coleta sangue, ela faz o teste rápido ali na hora e ali ela já fica sabendo se tem sífilis ou não. Tá certo. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Uma boa semana de trabalho. Tá bom, obrigada. Muito obrigado. Bom, o fim de semana foi de movimentação cultural em Passo Fundo. A primeira estação Arte em Movimento aconteceu na antiga estação férrea da Gare. O evento reuniu grupos de dança da cidade, teve também sarau literário, venda de artesanatos e obras de arte. Troca de livros, contação de histórias, exposição de maquetes e mateada. A ação foi realizada pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais com o apoio da Secretaria de Cultura de Passo Fundo.
ainda falando em cultura, amanhã Passo Fundo recebe a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A apresentação vai ser na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, a partir das 8 horas da noite. A orquestra, que tem a regência do maestro Arthur Barbosa, vai interpretar trechos de óperas e músicas latino-americanas. A entrada, é claro, é de graça. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre patinação em Passo Fundo. Já voltamos.